galera, bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Hoje a gente vai dar uma revisada, uma relembrada em equações trigonométricas, que é o conteúdinho aí da sua última prova do ano. Desenhei aqui ao lado um ciclo trigonométrico com os principais ângulos simétricos desse ciclo. É muito importante lembrar disso, porque como a gente viu em sala de aula, na sua grande maioria, as equações trigonométricas têm infinitas soluções. E a gente precisa sempre conseguir representar com uma expressão todas essas soluções. Caso não tenha uma restrição no enunciado desse exercício envolvendo equação trigonométrica, ela sempre vai ter infinitas soluções. Por quê? Porque você sempre pode dar quantas voltas no ciclo você quiser. As funções trigonométricas, como a gente viu, o domínio dela, principalmente da função seno e da função cosseno, sempre são os números reais, por completo. Então a gente pode escolher qualquer valor, por exemplo, para um ângulo, que a gente sempre vai ter um valor de seno ou de cosseno para esse ângulo. Por que eu expliquei seno e cosseno? Porque a gente viu que tangente tem uns furos lá onde não é definida a função para os números reais. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na maioria dos casos, equações trigonométricas não tem só uma resposta, tem várias, e a gente tem que mostrar todas. Então eu coloquei para vocês aqui um desenho bem explicativo, mostrando aqui todos os seus ângulos. Estou te mostrando o ciclo em grau, mas ele pode ser representado em radiano sem problema algum. Quando a gente fala de função trigonométrica, ele muitas vezes mostrado essas funções. Os ângulos sempre são trazidos em radiano, então é legal você lembrar das transformações de grau para radiano, radiano para grau, que vocês viram isso aí no primeiro ano do ensino médio. Então dá uma olhadinha lá, uma relembrada, que pode ser que apareça para vocês aqui. Então eu coloquei aqui de laranjado todos os ângulos simétricos ao 30 graus, lá no segundo quadrante 150, terceiro quadrante 210, no quarto quadrante 330, e assim por diante. Então eu fiz aqui um esqueminha com 30, 45 e 60, que são os principais ângulos, os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Então é bom você lembrar desse esqueminha aí. E também os ângulos do ciclo. O ciclo sempre a gente interpreta ele no sentido anti-horário, vocês lembram muito bem disso. Aqui começa em 0 graus, depois de 0 graus a gente sobe para 90 graus, depois vai para 180 graus, desce para 270 graus e finaliza aqui com 360 graus, que está ali no mesmo lugar que o 0 graus, certo? Então é bom saber desses ângulos também. É bom lembrar que o ciclo trigonométrico tem raiz igual a 1. Então, como a gente sempre consegue ver os valores de seno e cosseno nos eixos coordenados, seno, eixo Y, cosseno, eixo X, esses ângulos do ciclo que eu coloquei de preto, os valores de seno e cosseno dele sempre vai variar entre 1, 0 e menos 1. Então é muito legal a gente lembrar disso para facilitar aqui no nosso estudo. Então eu vou trazer um exercíciozinho da sua lista obrigatória, que é o primeiro, que dá para a gente verificar certinho essa quantidade aí de soluções, como que a gente representa uma solução, como que a gente escreve essa resposta, que teoricamente é o mais difícil. O exercício 1 te fala assim: sabendo que cosseno de 3x é igual a menos 1, quais são os possíveis valores para cosseno de x? Bom, então vamos resolver o nosso exercício. Como ele me disse, eu tenho o cosseno de 3x igual a menos 1. É por isso que eu te dei tanto foco em lembrar quanto vale o seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, os ângulos do ciclo, porque nesse exercício específico, se a gente não conseguir lembrar qual é o ângulo em que o cosseno é igual a menos 1, vai ficar muito trabalhoso de conseguir resolver essa equação trigonométrica. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente todas as equações trigonométricas têm infinitos resultados. Então a gente precisa conseguir escrever uma solução que me mostre todos esses caras possíveis, independente da quantidade ali de voltas que eu der no ciclo, certo? Vamos lembrar de uma coisinha. Eu te mostrei que dá pra gente ver as razões trigonométricas nos eixos coordenados. O eixo Y sempre mostra pra gente os valores de seno de x. E o eixo X sempre mostra pra gente os valores de cosseno desse ângulo que a gente está estudando.
Como eu estou trabalhando com cosseno, então eu vou dar foco para o meu eixo X. E vou esquecer um pouquinho o meu eixo Y, que me dá ali os valores de seno. Eu quero saber o cosseno de um ângulo que está dando menos 1. Lembra de uma coisa? O raio do ciclo trigonométrico ele sempre é igual a 1, independente do ciclo que você estiver desenhando. Raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Ou seja, para o lado direito, eu tenho os valores de x positivos. Ou seja, nesse ponto em que eu estou trabalhando com ângulo 0 e 360 graus, eu vou ter a minha coordenada x igual a 1. O que isso significa? Significa que o cosseno de 0 e o cosseno de 360, que estão localizados no mesmo ponto do plano cartesiano, é igual a 1. Consequentemente, agora ficou fácil de ver, o ângulo que o cosseno é igual a menos 1 tem que ser o ponto da circunferência, o ponto do ciclo, lá no eixo X da esquerda. Ou seja, o ângulo que o cosseno é igual a menos 1 é aqui no 180 graus. Só que agora vamos pensar um pouquinho. Eu te falei agorinha, independente da quantidade de voltas que eu der no ciclo. Lembra quando eu te falei de ângulos maiores que 360? Eu te mostrei que na prática, fisicamente falando, isso não existe. Mas teoricamente falando, existe. O que significa um ângulo ser maior que 360? Significa que eu dei mais que uma volta no ciclo. Agora pensa comigo. Se eu estou aqui no ponto, que equivale a 180 graus, e eu venho e dou uma volta completa, passo por aqui, chego lá no 180 graus de novo, ou seja, partindo do 180 eu dou mais 360 graus, eu não vou parar exatamente em cima do mesmo ponto? Isso quer dizer que o cosseno desse ângulo vai ser exatamente igual ao cosseno de quem? De 180, que é quanto? Menos 1. Ou seja, o 180 graus não é o único ângulo em que o cosseno é menos 1, certo? Se eu pegar o 180 mais uma volta completa, eu vou parar no 540. E o 540 também é solução dessa equação, certo? Ou seja, como que eu vou escrever isso agora para representar todos os possíveis valores? O ângulo que eu estou olhando é o ângulo 3x. Então, o 3x ele tem que ser igual a 180 graus. Só que todas as voltas completas que eu dei parar em cima do próprio 180. Uma volta completa equivale a 360 graus. Então eu vou usar uma constante K para representar a quantidade de voltas que eu dou nesse ciclo. Mas aí eu vou usar o K como sendo um número natural. Que aí vai me representar só voltas completas. Porque se eu não determino esse K, se eu não restringo esse K, eu posso falar que o K é um valor qualquer, aí eu coloco o K como, por exemplo, 1,5. O que é 1,5? É uma volta completa e meia. E aí ele não vai parar em cima do 180. Consequentemente, ele não vai ter o quê? Cosseno igual a menos 1. Então eu preciso que o meu K seja inteiro, e eu vou usar só o K positivo, então o K natural, porque quando eu trabalho com ângulos negativos é que eu estou assumindo o ciclo trigonométrico no sentido horário. Eu não vou preocupar com isso aqui não. Então eu vou assumir meu K natural, então esse aqui vai mostrar a quantidade de voltas que eu posso dar. Por exemplo, eu sei que o cosseno tem que ser menos 1. Quando o meu K é 0, esse produto dá 0, sobra só o próprio 180. Ótimo. Então eu sei que o cosseno desse cara é menos 1. Quando aqui é 1, 360 vezes 1 dá 360, mais 180, 540. Que é eu dar uma volta completa e parar em cima do 180. Se o K for 2, significa que eu vou dar duas completas, mais 180 graus. Vou parar no mesmo ponto. Então essa expressão me mostra o quê? Todos os valores possíveis que eu vou ter de ângulos que estão exatamente em cima desse ponto, onde o cosseno é menos 1. Só que, como eu quero descobrir o valor de x e não o valor de 3x, eu preciso terminar de resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau. Então, o 3 multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 180 graus mais 360 graus vezes k dividido por 3. Vou simplificar a minha expressão. Lembra que tem uma somazinha aqui, ó. E a soma é um jeitinho diferente de simplificar. Eu não posso simplesmente vir aqui e cortar o 3 com 360, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho uma soma. Então, quando eu tenho uma soma, eu tenho que simplificar a expressão por completo. Eu vou ter que simplificar o 180, o 360 e o próprio 3. Ou seja, minha expressão ela vai ficar 180 dividido por 3, 60 graus,
360 dividido por 3, 120 graus vezes K. Então esses são os meus valores para X. Então isso aqui seria a solução dessa equação trigonométrica. Ponto. Mas o exercício ele me pediu os possíveis valores para cosseno de X. Então vamos lá. Você vai ver que isso aqui sempre segue um padrão. Então se você descobrir ali até onde vai o padrão, dali para frente só vai repetir. Porque toda função trigonométrica ela é cíclica. Então ela tem ali um período determinado que a gente pode estudar só nesse período. Então vamos imaginar que o K seja igual a zero. Substituindo K igual a zero, eu vou ficar com X igual a 60 mais 120 vezes zero. E aí eu vou achar o meu X igual a 60 graus. Achei o X. Se o meu X é 60, quanto vai valer o cosseno de 60? E aí você tem aquela tabelinha, que você sabe até uma música para ela, para lembrar desse valor. Cosseno de 60 é igual a meio. Agora vamos dar mais valores para o K. Imagina agora que o K seja igual a 1. Se o K for igual a 1, o meu X ele vai ser 60 mais 120 graus vezes 1. 120 vezes 1 dá 120. 120 mais 60, eu vou achar 180 graus. Ei, meu X é 60, 180, perdão. Quanto vale o cosseno de X? Ou seja, o cosseno de 180, que a gente está trabalhando com ele aqui toda hora. Cosseno de 180 graus igual a menos 1. Agora eu vou determinar só mais um valor para o K, para você ver qual é o padrão que isso aqui vai seguir. Se o K for igual a 2, eu vou chegar a X igual a 60 mais 120 graus vezes 2. 120 vezes 2, 240. Então eu vou ter aqui 60 graus mais 240. Quanto que é 60 graus mais 240? 300 graus. Agora vem no meu ciclo aqui. Tá vendo o meu 300 graus? Cosseno no eixo X. Consegue enxergar aqui o cosseno de 300 vai ser exatamente igual ao cosseno de 60? E a gente já viu quanto vale cosseno de 60? 1 sobre 2. Ou seja, cosseno de 300 também vai valer 1 sobre 2. E se a gente definir agora K igual a 3, a gente vai achar o cosseno menos 1. K igual a 4, meio. K igual a 5, menos 1. E assim por diante. Ou seja, quais são todos os valores possíveis para cosseno de X? Cosseno de X pode ser menos 1 ou 1 sobre 2. E aí você vai ver que independente do K que você escolher, ele sempre vai se repetir. Então sempre vai ser menos 1, meio, menos 1, meio. E assim por diante. Professor, e se eu quisesse representar isso em radiano? É a mesma ideia, só que você vai trabalhar com os ângulos em radiano. Ou seja, ao invés de usar 180 graus, você usaria π. Lembra da relaçãozinha? Π radiano equivale a 180 graus. Com essa relação, fazendo a regra de 3 simples, você consegue transformar qualquer ângulo para grau, qualquer ângulo para radiano, sem nenhum problema. Então você usaria π, em vez de usar 360, 2π. E aí você ia achar toda essa relaçãozinha em radiano. Como o exercício não especificou se ele quer em grau ou em radiano, então você pode representar de qualquer uma das duas maneiras, certo? Então essa lista obrigatória que vocês precisam fazer para a prova é em cima mais ou menos dessa ideia. E boa sorte, boa prova e até ano que vem. Boas férias, até mais.